A gente segue nessa programação, conversando, né, durante esses 3 dias, especialmente aqui, vai até sexta-feira, a 25ª Expo Lazer, uma grande feira, uma das representantes mais importantes do setor na América Latina. O Fernando Ruas, que é CEO da Francal, está organizando tudo isso, tem bastante know-how, estava me contando um pouco sobre as peculiaridades desse setor. Queria que você fizesse um panorama já do que a gente tem de evento até agora e do que você está entendendo de novidade, de como essa conversa está sendo feita, né? Tem muito público específico, piscineiro e tudo mais, mas o público em geral também pode participar. Sim, a gente tem o pessoal que contrata a obra também aqui, porque a parte de tecnologia da feira ela é muito importante, né? Hoje você tem equipamentos aqui controlados por inteligência artificial, então assim, muitos especificadores de obras vêm até a feira também, então além do público que trabalha com isso, né? O público a gente chama de tratador de piscina, né? Os químicos, a gente tem esse público que contrata a obra também, que vem aqui e se atualiza, né, numa feira que é extremamente nichada, extremamente específica para esse setor, que é o setor de piscinas e de outdoor living, né? A parte de móveis, assim, tem um pouco menos, mas muito, muito focado na piscina aqui. E, de uma maneira geral, o setor de eventos nesse ano, fazendo só uma correlação com o pessoal aqui das piscinas, eles estavam contando muito sobre como o mercado se desenvolveu pós-pandemia, que afeta tanto a relação com o cliente, especificamente, mas um olhar para esse cliente, como é que ele consome esse lazer dentro de casa ou dentro de condomínios. Para vocês, como é que tem sido esse pós-pandemia e o movimento que você tem visto no setor? Aqui tem uma coisa engraçada. Esse setor de piscinas, aí já eu falo de eventos, ele sofreu um boom, ele sofreu no sentido bom, né? Um boom na pandemia, porque as pessoas ficaram em casa, né? E muita gente que morava aqui em São Paulo foi para o interior, queria morar numa casa um pouco maior, tal. Então a demanda por piscina explodiu, eles tiveram um crescimento muito grande na pandemia. Pós-pandemia isso se estabilizou, obviamente, né? E é um setor que aqui o Brasil é o segundo mercado do mundo, né? Nesse segmento. Só para os Estados Unidos. Só para os Estados Unidos. Então é bem curioso isso, e por isso que o setor tem tantas empresas, tanta atuação multinacional, empresas nacionais. Falando da área de eventos, foi o contrário. A pandemia a gente parou, né? Fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar. A Francal, por exemplo, a gente só voltou a fazer, a gente faz hoje 14 eventos, né, de grande porte, feiras de negócios. A gente só voltou em 2022. A gente decidiu não voltar em 21, até podia ali no segundo semestre, mas a gente não se sentia seguro, né? Os próprios mercados não se sentiam seguros. E a gente viu que foi uma coisa assim estrondosa, né? A gente viveu aí 22, 23, 24, 25, um crescimento muito grande, porque acho que teve aquele movimento de cansaço, né, das pessoas de ficarem assistindo a live, de ficarem só com reuniões virtuais e poderem se encontrar. Então isso ressignificou o setor de eventos. E hoje a gente está nessa jornada, uma jornada que, inclusive, a gente chama de físico e digital, né? Tudo que a gente faz aqui, assim como a rádio, né? A gente espelha no digital, a gente consegue fazer essa integração e estender o efeito de uma feira de 2, 3, 4 dias pelo ano inteiro, né? Produzindo conteúdo. É uma forma também de diversificar. Talvez esse processo ia chegar em algum momento, mas ele acabou ganhando esse empurrão e hoje há uma oferta maior desses conteúdos ao longo do ano, também com a questão digital. Exatamente. E a gente aprendeu muito, né, a integrar o digital no nosso negócio. O nosso negócio ele tem uma peculiaridade. Isso aqui é uma base de dados extremamente segmentada. Ou seja, imagina se você tem uma empresa que produz algum insumo para piscina ou que produz piscina e você quer conversar com esse mercado. Se você for fazer uma campanha nas mídias tradicionais, as mídias digitais tradicionais, você tem que fazer ali uma segmentação e você tem muita dispersão. Então você gasta um dinheiro e acaba tendo menos resultado do que quando você vem aqui, que você tem uma coisa extremamente segmentada. E a gente tem hoje produtos digitais que usam essa base de dados o ano inteiro.
Então a gente possibilita para esse cliente que é do setor trabalhar essa base de dados o ano inteiro, que é uma base extremamente segmentada, e diminuir o custo de aquisição de cliente dele, né? Então a gente aprendeu isso na pandemia. Até então a gente só vivia no universo do físico e agora a gente integrou o digital também. Então os nossos eventos hoje são plataformas não só físicas de encontro, de network, mas também digitais. O que eu também estou conversando com alguns expositores, eles falam que às vezes é o único encontro anual de representantes de empresas que vêm aqui junto com o consumidor, mas uma forma eles fazem questão de manter, que é essa presença, porque é isso que você falou, no mundo digital a gente está hiperconectado, mas são conexões que às vezes não são bem estabelecidas, que o presencial marca o espaço, né? Exatamente, eu falava isso na pandemia, né? Tinha muita discussão, né? Na pandemia, olha, vai mudar tudo, as pessoas, o home office. Eu falava, gente, o ser humano não é assim, o ser humano é um animal gregário, ele gosta de estar junto, ele gosta do coletivo. E aconteceu o que eu previa, né? E graças a Deus, porque o nosso negócio depende desse encontro físico e isso é muito bom, quer dizer, o número de reuniões diminuiu, as pessoas fazem mais reuniões online, a forma de trabalho ficou mais fácil, tem o home office, é um negócio legal, mas tem o momento do presencial que é insubstituível. Quais números da Francal para esse ano de 2025 2026 em relação a 2025? Bom, a Francal, esse ano ela vai fazer, né, até o final de outubro, o nosso último evento. A gente completa os 14 eventos do nosso portfólio. É um ano que todos os eventos, eu tenho eventos que são bienais. Nesse ano fizemos todo o portfólio. A gente tem aí em torno de 2.500 expositores nesses eventos. Dá em torno ali de umas 100, 120 mil pessoas circulando nos nossos eventos. Os eventos são sempre B2B, tá? Sempre de empresa para empresa, então são profissionais, são donos de empresa, são funcionários, né? Estão ali sempre setorizados, sempre segmentados. E a gente segue aí há 57 anos fazendo isso, por vários setores da economia. Já passamos por alguns que deixamos de fazer feira e novos que a gente agregou e vamos continuar fazendo isso por mais 50 anos aí. Fernando, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.